Hoje é sábado, 22 de novembro, 10h47 da noite. Eu recebi há alguns dias uma solicitação de avaliação da revista Ponto de Vista Jurídico, da Uniarp. O texto, o título é Uma breve história da educação dos cegos no Brasil e a constante luta contra a invisibilização social. Aqui tem um resumo do artigo, o texto, e eles tinham dado um prazo até razoável, mas eu achei curioso foi que o prazo para avaliação é anterior ao prazo de resposta. Acho que isso aqui foi erro de preenchimento. Eu ainda não tinha aceitado, também não cheguei a baixar o arquivo. E pode ver que também tem um errinho de tradução aqui. Esse alerta aqui provavelmente é do próprio artigo. Como vence hoje esse segundo prazo, que deveria ser posterior, eu vou acabar fazendo essa avaliação hoje para já encaminhar, né? Não sei se vou acabar antes do dia virar, não sei se vão remover a autorização de avaliação. De qualquer maneira eu vou fazer ela e se der tempo eu vou submeter ao sistema. Então eu vou ler aqui o resumo, né? Este texto é resultado de uma investigação sobre as representações sociais que envolvem o papel dos cegos no seio social odierno. Há aproximadamente 500 anos atrás, Juan Luiz Vives ponderou que ninguém é tão deficiente que nada possa fazer. No entanto, o tempo e a reduzida sensibilidade provocada por uma suposta empatia social produziam um distanciamento da ideia proposta pelo pensador humanista. Quanto aos cegos, ainda mais evidente se fez um processo de invisibilização. Um exemplo que endossa essa afirmação é o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, fundado em 1854 no Rio de Janeiro. Acho que esse instituto funciona até hoje com o nome de Escola dos Cegos ou alguma coisa do gênero. Tudo começou com José Álvares de Azevedo, cego que se qualificou e propôs a criação de uma escola especializada. No entanto, como a história nos mostra, o homenageado foi Benjamin Constant, que não era cego, mas recebeu a honraria de ter um instituto rebatizado com seu próprio nome. Ao que se seguiu na Construção Nacional do Ensino Especializado para os Cegos, percebe-se que sempre houve segregações de funções a depender do gênero dos educandos, denotando quão forte concretizador de papéis sociais a cultura vigente da época demonstrava ser. No entanto, Dorina Gouveia Nouro, conforme o título de um dos seus livros, Eu Venci a Si Mesmo, mostra que é possível que cada pessoa cega seja a altura de sua própria vida, ainda que todos digam qual é o lugar que essas pessoas devem ocupar, já que quem não pode ver a beleza da vida é rotulado a se submeter a um julgo peremptório de invisibilização. Além disso, é salutar destacar que este trabalho adotou a metodologia da pesquisa bibliográfica com viés interpretativo dedutivo. Eu imagino que é um texto sobre a história desse instituto e de ou seu desenvolvimento ou como é que ele está até hoje, né? Vou baixar aqui o texto e aceitar a avaliação. Todos os textos, aqui as diretrizes de avaliação, né? Todos os textos são submetidos ao exame simultâneo de duas pessoas avaliadoras, integrantes do Conselho Científico ad hoc do periódico pelo sistema de avaliação cega, Double Blind Review. Nem as pessoas autoras nem avaliadoras terão seus nomes divulgados durante a avaliação. As pessoas avaliadoras possuem um prazo de até 4 semanas para emitirem um parecer favorável, desfavorável ou favorável sob condições de revisão. Uma terceira pessoa avaliadora poderá ser consultada, caso haja divergência de opinião nos pareceres. Esta terceira pessoa avaliadora terá igualmente um prazo de até 4 semanas para emitir seu parecer. A avaliação ocorre por meio do formulário de avaliação. Isso aqui é meio que padrão. Aí aqui tem o formulário de avaliação. São 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 opções, 16 perguntas com opções, um campo aberto e mais o favorável, desfavorável e algum critério específico. Mais uma, caso necessite de uma segunda rodada de avaliação. Então vamos abrir aqui o texto. Primeira coisa que eu vou ver é se o texto está identificado, né? Júnior Correia de Melo.
Provavelmente é o autor. Eu não faço ideia quem é essa pessoa. Inclusive já publicou nesse texto, nessa revista. Repara que aqui é sobre pessoa com deficiência. Mas também é possível que seja o da revista, né? É, aqui ó. Pode ser que ele seja o organizador do dossiê. É, o nome dele não está aqui, né? Então provavelmente ele é apenas um dos autores, mas eu realmente não faço ideia de quem é essa pessoa. E pra mim é irrelevante se ele foi identificado ou não, a não ser que eu conhecesse a pessoa, né? Eu vou informar, né? Se eu tivesse com muita preguiça de avaliar, poderia descartar imediatamente por ter identificado, né? Principalmente por ser um tema que, por mais que eu tenha um contato mínimo, não é exatamente uma área que eu conheça tão bem. Conheço alguma coisa dos estudos sociais da deficiência, especificamente na antropologia e na sociologia, mas não é lá esse estudo. Mas eu vou dar uma olhada no texto antes para decidir se eu vou avaliar ou não. Aí aqui eu vou ativar a avaliação, a marcação, né? Vou deixar o volta Temer ali, não tem problema. Ah, tô marcando em inglês para caso tenha algum errinho ali que eu não pegue, né? Não vou deixar isso marcado aqui porque não tem necessidade. E vou marcar o resto do texto todo em português, para caso tenha alguma coisa que eu não pegue de cara. Normalmente é acento e vírgulas, enfim. Vamos lá. Eu não vou ficar lendo o texto todo, vou dar uma olhada a ver se o resumo e o abstract estão mais ou menos é, coerentes, né? Parece ser uma tradução literal. É uma tradução praticamente literal. Já vou começar tirando os duplos espaços, que é uma coisa que me incomoda, não sei se tem. Não tem nenhum, isso é muito bom. Vou tirar os tab também. Só tem uma, vou tirar manualmente, então.
tem mais nenhum. Vou dar uma mão aqui pro autor, né? Vou botar aqui uma quebra de página para ficar mais bonitinho. Talvez é porque aqui tinha um nome, né? Aí uma linha mais, a introdução ia para outra página. Tá. Felizmente não tem espaços desnecessários aqui. Eu não vou ler o texto todo, né? Mas eventualmente eu vou fazer comentários. Vamos ver o Brock aqui. Treinador de Pokémon de pedra. Aqui já tem um fora do coisa. Fora da ordem. Já vou olhar todos, né? O resto tá em ordem. Vou fazer alinhamento à esquerda. Eu não sei se esse espaçamento entre linhas é norma da revista ou do autor. Particularmente eu não sou muito fã porque ele fica muito perto uma linha da outra. Mas eu não vou me estressar com isso. Normalmente é 1,5, né? Mas tem revista que não deixa nem botar parágrafo, então vai saber. Eu já fiz alguns pareceres para essa revista. Já recusei alguns também. Alguns são muito fora, assim, tipo direito comercial, umas coisas assim mais muito distante. Mas esse texto aqui eu tava em dúvida se aceitava ou não. Isso aqui é bem normal de acontecer. Quando copiou as letras que tem acento, ele considera como se fosse duas letras e aí dá pau no corretor de português.
Ah, eu não vou revisar espanhol, na boa. Pode ser um espanhol antigo. Só tô tirando esses espaços extra porque depois vai me incomodar. Então o bloco tá ok. É LD, é aquela LDB, né? Mas era da inclusão? Acho que era outra aqui. Só se ele vai puxar primeiro LDB e depois ir para LBI. Vamos ver. É, ou talvez não seja sobre o dossiê, né? É possível. Que eu já vou arrumar porque o link tá errado. Viu? Tenho quase certeza que na época era Brasil com Z. Ah, não. Vai ficar assim. Excepcional isso aqui, ó. A galera se esquece que é pais e amigos, não os excepcionais. Né? Seja lá o que queira dizer com excepcionais. Mas não é um protagonismo das pessoas com deficiência, né?
Recomendando que adicione na bibliografia, né? Aqui ele começa a falar de tutela, né? Aqui também falou da questão da superação, que é um problema sério, esse discurso. Esse link eu também acho que vai estar com problema. O problema do Minha Biblioteca é esse, né? Onde é que tá o... Vou ter que botar que o link não funciona, né?
Isso aqui também não vai funcionar. Eu vou colocar aqui alguns links assim de cadastro para acessar o material. Vou falar aqui do Braille. Acho que esse cerqueiro não tá lá embaixo. Ah, tá sim. Sem intermediários, sem copilotos.
depende de ter contatos para poder que algumas políticas avancem. Aqui entra a questão da alteridade mínima, né? Além de médico, próximo do imperador, a pessoa tinha uma filha que era cega. E aí fez ali as ligações de pontos. Dezesseis mil pessoas cegas no Brasil em 93. Faina diária. O que é faina diária? Ah, lida. É, aqui ele tá fazendo uma revisão histórica do dito instituto lá. Aí tá criticando aqui que nenhum diretor era cego. Só tô vendo se falta alguma, porque eu já vou tirar todos os ok. Opa. É, todas as referências foram citadas.
Voltando para onde eu estava. Tô achando curioso que ele não mencionou aquela escola para os surdos cegos. Acho que é no Rio de Janeiro também. São Paulo, classes regulares nas escolas, entre aspas. Hum, é que ele vai buscar a Bíblia, né? Aí agora vai fazer um subcapítulo sobre a Dorina não Will. O que são os regletes?
O artigo basicamente se movimenta para reconhecer o trabalho da Dorina e, e o protagonismo do José Álvares de Azevedo. Essa parte aqui podia estar no texto principal, mas eu não vou nem comentar. Eu vou recomendar aceitar. Qual que é o título do texto?
Bom, ah, o... considero que o texto é pertinente para publicação, que o título está coerente, o resumo também, as palavras-chave também, a abordagem temática também, a argumentação está bem feita, o raciocínio também, a linguagem também está bem clara. O texto não precisa ser ampliado, poderia, mas não é necessário. Não tem nada para tirar, as referências estão ok, as referências são as mesmas que aparecem no final do texto. O texto respeita normas básicas de editoração e publicação. O tamanho dele também está ok, não está nem muito grande nem muito pequeno. O texto não faz pesquisa com seres humanos, é basicamente bibliográfico e respeita questões de gênero e tal. Aí, comentário geral. O possível autor foi identificado nas propriedades do arquivo como Júnior Corrêa de Mello. Não conheço, isso não afetou a avaliação. Alguns links estão quebrados ou necessitam de cadastro para acessar o material. Eu sugiro remover esses links. As referências fora de ordem são organizadas no arquivo em anexo. O artigo se esforça ao tentar recuperar parte da história da educação de pessoas cegas no país pelo protagonismo não reconhecido de duas pessoas cegas principalmente, José Álvares de Azevedo e Dorina Gouveia Noil. Sugiro colocar o nome de ambos, assim como talvez no Instituto Imperial, como palavras-chave e ainda sugiro remover invisível, representatividade, talvez a capacidade. Sugestão: Dorina Noil, José Álvares de Azevedo, Educadores Cegos, Imperial Instituto dos Meninos Cegos e Capacitismo. Nenhuma dessas alterações é obrigatória. Não há alterações obrigatórias. Pequenos ajustes estão disponíveis no arquivo em anexo. Reitero que não são obrigatórios. Vou desativar as revisões. Se for necessário, eu vejo de novo. Vou copiar isso aqui porque pode dar algum pau, né? É isto. Está feito. Vou conseguir fazer antes da meia-noite, por isso que foi meio correria. E agora eu vou incluir no Lattes, mas eu não vou gravar isso. Espero que seja publicado. O texto é interessante, não conhecia muito dessa história. Sabia de duas dessas três escolas que ele menciona, mas não sabia exatamente o ano. E não conhecia realmente esses dois educadores cegos que ele menciona. Acredito que o autor pode ser uma pessoa ou com algum tipo de deficiência ou talvez tenha uma proximidade considerável com o tema pelo respeito que ele tem no modo como ele fala sobre algumas questões. Mas isso, sinceramente, é irrelevante para avaliação. E espero que o texto seja publicado. E é isto.